Coisas boas, é mesmo caso para dar a todos um grande alô a todos, pessoal. Desde já uma muito boa tarde alegria, boa tarde para si, boa tarde para todos os nossos seguidores e comunidade que começam a entrar aí desse lado, minha Paula J. Moura, Oscar Alha, Adolfo Dias, Maria Teresa, Manjerico, Manjericão, Manjerona e também para a Dona Beltrona, a Maria, a Marisa, a Salsa, a Coentros, a nossa André Bento, a Badeira, a Flor Bela, a nossa Rosmaninha, aquela menina que é bem azeda, a erva azeda. E também um grande bem-aja para a senhora Cidreira, para a Manjerona, um grande abraço para a Serafólio e para todos vós, a nossa Filomena, a Márcia, a Marília e toda a gente. Como é que estão todos? Com aquela força, com aquela energiazinha de sempre? Espero bem que sim, eu próprio já estou aqui apto para cozinhar e fazer das boas e hoje com direto, que vocês até se vão passar da cabeça. Já com a camisola bem vestida, vejam só aqui assim. Ó chefe, pá, você não brinca em serviço, mas que camisola é essa? A Jaleca aqui bem vestida e hoje vai ser um direto de colocar a erva na panela. Ai, que boa ervinha, chefe Fábio, é folha de louro, é alecrim, é erva azeda, é manjericão, é manjerona, é tanta coisa, a salsa. Ai, chefe Fábio, o que é que vai fazer? Não me diga que vai fazer uma jardineira com vitela estufada, com carninhas... Ai, é mesmo isto, meus maninhos. Hoje vamos fazer aqui uma bela carne estufada, como deve ser, e eu adoro. É sempre aquela comida de conforto que cai bem, que dá para utilizarmos um conjunto infinito de boas ervas aromáticas e, acima de tudo, que quando uma pessoa começa a provar e a comer, não quer outra coisa. Então, vamos começar, em primeiro lugar, por temperar a nossa carninha de vitela, em que vim buscar das nossas aromáticas vivas um bocadinho de alecrim. É mesmo caso para dizer que o alecrim é uma erva que dá muito bem com vários tipos de carne e neste tipo de pratos fica bastante bem. Colocamos um bocadinho de alecrim nesta boa marinada e o primeiro segredo é fazer uma boa marinada conforme anda a lei a tradição. Para esta marinada vamos colocar aqui para dentro um bocadinho de alecrim. Não nos podemos esquecer de vir colocar algo que é tão fundamental e tão fantástico da base da nossa cozinha, da nossa gastronomia, que é uma bela e deliciosa folhinha de louro. A folha de louro fica sempre bem boa, bem gostosa. Vamos colocar aqui um bocadinho de louro. Vimos buscar um pedacinho, como quem não quer a coisa. Ai, chefe Fábio, você é tão maroto. Um pedacinho de azeite aqui a namorar e agora sim um dentinho de alho. Um dentinho de alho para fazer uma boa marinada do nosso prato, da nossa carne. O alho acaba por ser um ingrediente também que dá bastante sabor. E que em contraste com o belo do tomilho, fica mesmo como é que vos ia dizer? Como é que isto fica? Epá, fica uma transformação, uma atmosfera de sabores, de aromas. Fica uma combinação que nos faz rejubilar, que nos faz sentir. Fica a melhor combinação do mundo. Aqui o nosso alhinho laminado, aqui assim para dentro. E começamos então a ter aqui a base bem boa, bem gostosa da nossa carninha. E que boa coisa, que coisa tão gostosa, a nossa carninha. Agora, enquanto isto está nesta boa marinada, vamos começar aqui a misturar os restantes ingredientes para dentro da nossa panela. Pegamos uma boa cebola e vamos picar uma boa cebola. Adoro cebolinha, a cebola dá sempre um belo sabor a qualquer receita que nós vamos fazer no nosso dia-a-dia. A cebolinha picada ajuda a transformar em inúmeros pratos e ajuda a dar um outro toque, um outro je ne sais quoi. Oh lá lá! Ó chefe, às vezes parece que o chefe fala a língua do ratatouille. É verdade, ele cozinha com as nossas aromáticas vivas, mas fala a língua do ratatouille. Aqui assim, quando uma pessoa começa a cozinhar, a fazer assim estas pequenas transformações, estes pratos. Vocês gostam mais de picar cebola à chefe, que é na tábua de cortes, ou à antiga? Eu às vezes faço assim, a tentar picar conforme a minha avó picava. Epá! E digo uma coisa, não me safo tão bem. É verdade, uma pessoa pica melhor à chefe quando faz da tábua de cortes, mas às vezes tento fazer assim e não me sai tão bem. Mas pronto, isto às vezes uma pessoa também tem que ver que a avózinha também tinha aqui a técnica toda, mas sabia a coisa que a avózinha dominava, era uma boa técnica para um belo refogado. E ela além da cebola e do alho, conforme eu coloquei aqui para dentro, o que a minha avó nunca dispensava, sabe o que é que era? Era o azeite, a cebola, o alho, claro que sim, mas era uma bela folhinha de louro. E a folha de louro, também aqui assim das nossas aromáticas vivas, uma bela e deliciosa folha de louro
que vêm todas certificadinhas dentro aqui assim deste belo saquinho para nós podermos cozinhar, colocar nos nossos pratos que ficam aqui assim mesmo do melhor que há. Uma bela folhinha de ouro que ajuda a transformar todo este e qualquer outro prato. Enquanto o nosso refogado, ou mais propriamente o nosso esturgido, que eu também gosto de chamar assim, é um esturgido, começa aqui a namorar, vamos pegar na nossa colher e vamos misturar isto tudo, levemente. Às vezes não devemos ter pressa, temos a nossa carne puxada, a nossa carne aqui assim, bem marinadinha. Sintam só aqui a bela da carninha, conforme ela está, está aqui um espanto, está aqui um sabor único, está aqui mesmo uma coisa do melhor que há. Assim com estas ervinhas todas, mesmo neste pratinho da boiça, que coisa. Que boiça é esta, chefe Fábio? Boicinha aqui assim, Costa Nova, bem boa, bem gostosa. E agora enquanto isto está aqui a puxar, vejam só, enquanto isto está aqui tudo a puxar, está na altura de colocar, mais uma ervinha aromática. Vimos aqui buscar uma boa salsinha, temos de ter cuidado, eu aqui até vou colocar um bocadinho de, aqui uma basinha, aqui assim de caldo, para ele não colar tanto, aqui assim para dentro, e vimos aqui buscar agora uma base de, vejam só, salsa bem boa e bem gostosa. Quem é que aí no dia-a-dia gosta de utilizar salsa? Mas hoje você pode escolher que erva quer colocar cá para dentro. Vai uma salsinha, vai uma erva azeda, não, essa não vai tão bem. O manjericão, às vezes, não é aquela que nos vem logo à cabeça, mas pode ficar bem. E ai, que tão bonita! Há quanto tempo não aparecias aqui na nossa cozinha, nos nossos diretos, uma salva ananás, e que salva muita receita, salva sim senhora. Agora o que é que vamos fazer? Vamos buscar, então, aqui para dentro, assim, as nossas aromáticas vivas. Pegamos aqui um bom molhinho da nossa salsinha e vamos colocar já a salsa no meio da nossa base. Pegamos a nossa carninha aqui e vamos colocar já a nossa carne a refogar, em que temos que mexer bem, claro que temos que mexer bem, meus maninhos. Temos que mexer bem para a carninha ficar aqui bem refogadinha e que fica aqui assim um espanto de sabor. O lume convém estar bem forte para que a carne comece a puxar com alguma rapidez. Neste caso, a nossa carne está a puxar, está aqui a ficar bem coradinha, ela estava aqui assim toda vermelhinha, vamos mexendo para envolvermos bem, para que ela continue aqui assim a ganhar força, forma, formato. Neste momento ela já começa aqui assim a ganhar uma certa corzinha e começa a ficar mesmo do melhor que há. Minha Inês Mendes, sente só aqui a carne a ser corada no meio da nossa panela, está a começar aqui assim a andar, foi marinada e agora está a cair aqui assim no nosso esturgido, com os nossos aromáticos todos. Capinei aqui assim parte da nossa salsa e temos muitas mais ervinhas para vir buscar aqui assim para o nosso prato, para ficar bem bom, bem gostoso. Temos a minha Carla Guerra a dizer que coentros é comigo. Ai, coentrada, eu também gosto de uma bela coentrada, volta e meia é coentrada a toda a hora, não gosto bastante, mas também gosto de tomilho. Nesta receita um tomilho também ficava bem. E eu às vezes até vos quero levar a fazer uma coisa que é recriarem e transformarem, às vezes há receitas na nossa vida, vou agora buscar aqui uma mistura, até mais uns legumes cá para dentro, aqui assim, aqui a namorarem, a cenourazinha já foi cortadinha, está agora aqui a ser bem envolvida e está a começar então aqui assim a misturar e a remisturar. Bem, e estávamos aqui a dizer que por vezes existem ingredientes na nossa vida que podem fazer a diferença. Podem fazer a diferença, sim senhora. Bem, fazer aqui só um caldozinho aromático, enquanto estou aqui a fazer isto, e cortar só aqui assim uma bela cenourazinha aqui, cortar enquanto estamos a falar. Bem, então, estou-vos a dizer que por vezes existem pratos em que podemos fazer a diferença. E que pratos é que são estes? Por exemplo, podemos pegar em receitas aquelas que já fazemos no dia-a-dia e transformá-las com amor, com carinho. Como é que nós fazemos essas pequenas transformações? Muitas das vezes estas transformações acontecem naturalmente na nossa cozinha, mas podemos inovar com diferentes ervas aromáticas. Nunca se esqueçam que, quando nós falamos nos nossos diretos das nossas aromáticas vivas, e agora estou aqui a fazer uma comidazinha de conforto, e até me vou aqui preparar para fazer uma cozedura aqui da cenoura, com uma batatinha aqui à parte, para dentro de uma panela que eu aqui tenho, para colocar aqui mais umas ervinhas, e estava aqui assim a dizer que, quando nós nos preparamos para fazer às vezes assim um bom prato, temos que inovar nas ervas aromáticas. Claro que a salsa
os coentros ficam sempre bem. Mas por que não às vezes ir buscar, olhem, até podemos inovar, uma folhinha de manjericão. Ai, o manjericão, chefe Fábio, não sei, pode parecer um bocado estranho, por que não? Ou às vezes até pegarem naquela receita que vocês já fazem tantas vezes no dia-a-dia e bem feitas, e por que não inovar e colocar diferentes ervas aromáticas para dentro do vosso prato. Eu acho que também são maneiras de podermos transformar o nosso dia-a-dia e compor diferentes ervinhas em belas soluções alimentares para a nossa cozinha. Muitas das vezes, sempre que olhamos para uma receita, imaginemos, porque é que um bacalhau à Brás tem que ser com salsa? Há quem meta coentros, mas pronto. Porque é que tem que ser com estas duas ervas aromáticas? Porque é que não podemos fazer um bacalhau à Brás com manjericão? Ou porque é que não podemos contrastar o bacalhau à Brás, o salgado, um bacalhau com uma salva ananás? Por que não? Ou até mesmo, quem é que disse que um chá tem que ser só chá de hortelãzinha ou de erva cidreira? Porque é que não podemos até mesmo buscar um manjericão, que às vezes até há quem utilize num gin, e fazer uma infusão para bebermos, ou quente ou fria? Por que não? Ou até mesmo em outras receitas que nós vamos transformando no nosso cotidiano, porque é que não podemos aqui assim também transformar e fazer essas pequenas transformações com base naquilo que é, às vezes, a nossa identidade dentro das nossas receitas de conforto, uma comida saudável, uma base da nossa dieta mediterrânica, mas também reduzir a quantidade de sal. E as ervas aromáticas ajudam de facto a reduzir esta quantidade de sal, além de inúmeras propriedades que muitas das vezes, em torno de brincadeira, uma pessoa vai desenvolvendo nos jogos que faz tanto nas festas de Santarém, na Feira Nacional da Agricultura, como também nas festas da Nossa Senhora da Agonia, ou em inúmeros outros eventos que eu vou fazendo com as nossas aromáticas vivas. Vamos fazendo também jogos para educar as pessoas de como cozinhar com as ervas aromáticas, mas também, acima de tudo, de como conseguir potencializar, às vezes, as nossas receitas e a nossa saúde com base nestas ervinhas aromáticas. Neste momento, fiz aqui assim um belo caldo, cozi aqui as nossas cenourazinhas. Vamos metendo aqui o nosso caldo aos poucos para dentro da panela, para isto começar aqui assim a reduzir, com amor e com carinho, e a nossa carne começar a estufar. Este prato demora aqui assim um bocadinho mais tempo. Estamos a falar de uma receita que a comida é fundamental, mas a base dos ingredientes cozerem, das coisas apurarem, das coisas estufarem, no fundo, é algo que é crucial para conseguirmos ter um ótimo resultado da nossa receita. Estamos a utilizar ervas aromáticas, utilizamos aqui as ervas aromáticas na base da nossa coisa, que é a coisa mais prévia que muitas vezes nos esquecemos de fazer, que é uma boa marinada da nossa carne. Utilizamos as ervas aromáticas no refogado, no esturgido. Utilizamos as ervas aromáticas também na realização do nosso caldo aromático, que foi para dentro da nossa panela, mas ainda vamos utilizar mais ervas aromáticas agora, quando for para fechar o nosso prato. E fechar o nosso prato é muitas das vezes o adicionar as ervinhas cruas no final. Muitas das vezes estas ervas ajudam a potencializar diferentes componentes. Por um lado, a intensidade do sabor, mas por outro lado, a intensidade do aroma, do olfato. Quem cozinha com ervas aromáticas normalmente é um bom cozinheiro. Já uma mestre da nossa cozinha que imortalizou a base da gastronomia portuguesa em vários livros, estou a falar da Maria de Lourdes Modesto, em que muitos de vocês conheciam esta senhora que no fundo conseguiu repensar e escrever o imaginário gastronómico da nossa cozinha portuguesa e fez inúmeros livros, Festas e Comeres do Povo Português, volume 1 e 2, no fundo, Sabores de Portugal. No fundo, ela conseguiu pegar nas receitas típicas desde Viana do Castelo, desde o Algarve, desde as nossas diferentes regiões e conseguiu transcrevê-las, elaborá-las e, no fundo, conseguiu recriar cada um desses imaginários. Mas essa senhora já dizia que os maus cozinheiros utilizam sal, os bons utilizam ervas aromáticas. A base da boa erva aromática é como um ex-libris para conseguirmos potencializar o sabor quando estamos a marinar, quando estamos a cozinhar ou a fechar um prato. E cozinhar com ervas aromáticas também é preservar a nossa saúde. No fundo, nunca nos podemos esquecer dos malefícios ligados ao excesso do sal na nossa alimentação, muito ligadas a doenças como a hipertensão arterial e outras doenças que às vezes estão ligados com uma alimentação com mais gordura, como infartos, AVCs e tudo mais, em que grande parte destas doenças já é como aquele que dizia: pela boca morre o peixe, meu menino, morre o peixe, senhora. E nós
temos que preservar a nossa saúde e a base da nossa dieta, da nossa alimentação, com a utilização de diferentes ervas aromáticas. Isto é algo que nós já sabemos. Só que às vezes surge a questão, mas como, chefe? Mas como? Como é que conseguimos puxar mais sabor ao prato? Como é que conseguimos transformar diferentes cozinhados do dia a dia em coisas excepcionais? Chefe Fábio, diga-nos como e não nos esconda nada. E é isto que eu aqui estou a fazer. Muitas das vezes utilizar estes diferentes elementos aromáticos dos nossos pratos. O vir fazer um caldo aromático. O recombinar diferentes ervas aromáticas para dentro de uma receita. No fundo são tudo pequenos truques e dicas que nos podem transformar. Agora, vou aqui fazer um exercício com vocês. Imaginemos que, não sei o que é o jantar que aí estão a fazer em casa, mas eu tenho aqui ao pé de mim salsa, louro, também tenho aqui, bem perto de mim, o nosso alecrim, manjericão, neste caso só tenho o verde, mas também há o roxo, tenho erva azeda, tenho salva ananás e um bocadinho mais de salsa. Temos aqui diferentes ervas aromáticas das nossas aromáticas vivas, não esquecendo da base do nosso louro, tão fundamental. Agora quero que me digam assim, que é, chefe Fábio, enquanto você está a fazer uma boa jardineira em casa, o que é que vocês estão a fazer para o jantar? A nossa Sónia Voez está a fazer costeletas estofadas. Contem-me, o que é que estão a fazer para o jantar? E agora façam assim, o exercício é este. Pensando nestas ervas aromáticas que eu aqui tenho à minha frente, ou noutras, como é que vocês podiam recriar o vosso prato, ou dar-lhe uma roupagem diferente, mantendo a receita e modificando uma outra erva aromática no vosso prato? Olha, a Filomena vai comer uma sopinha. Olha, Filomena, que tal, por exemplo, colocar um bocadinho de manjericão na sopa? Ou então, até mesmo uma salsa. E vocês dizem, mas a minha sopa é disto. Ou porque não vir buscar diferentes combinações de ervas aromáticas. Então, o exercício que eu neste momento quero que vocês façam é isto. Então, temos a nossa Lúcia, que está a fazer uma massa à lavrador. Diz-nos a nossa Lúcia. Minha Lúcia, isto é o consultório da erva aromática. Agora, por que não, na sua maçada à lavrador, colocar, veja só, um bocadinho de tomilho. Fica bem. Ou então, por que não, ir buscar um molhinho de hortelã. E não ser uma hortelã normal, ser uma hortelã, por exemplo, uma hortelã morango, ou uma hortelã maçã, ou uma hortelã ananás. A minha deusinha diz que o meu vai ser restos. Olha, por que não uma salada criativa com restos, misturar mais uma salsa picada, mais um cebolinho picado, que fica bastante bem. Por que não? A Filomena diz que colocou uma salsinha que tinha cá em casa, a mesmo jeito. A nossa Paparocas diz ervilhas com ovos. As ervilhas com ovos calfados é um clássico. Vá, minha Paparocas da avó Ana. Que ervinha aromática é que podemos utilizar? Dentro destas ou outras, se vocês forem à loja online das nossas aromáticas vivas, há inúmeras ervinhas aromáticas que podem utilizar. A nossa Maria Carneiro diz que está a fazer uns bifinhos de peru com batata doce. Então vai ter que utilizar um manjericão. A nossa Sónia Voez diz que vai utilizar nas suas costeletas orégãos. Também há orégãos frescos das nossas aromáticas vivas. A Ju está a cozinhar um peru com cogumelos e ervilhas. Também pode utilizar uma ervinha aromática. Com as ervilhas eu gosto sempre, por exemplo, de hortelã. Mas às vezes um toque do cebolinho também fica excepcional. Tudo isto para dizer que podemos inovar e fazer a magia em torno da nossa comida. A nossa Minda Vilela diz que vai fazer um arroz malandrinho de espigos. Ai, adoro! E peitos de galinha grelhados, também é bem bom. Olha, para os peitos de galinha grelhados fica sem sombra de dúvida muito bem uma boa marinada com aqui o alecrim, a folhinha de louro, mas também vi buscar às vezes um toque de lima e manjericão para dar um ar mais arrojado. A minha Kel está a fazer uma massa espiral com pescada, cenoura aos cubos e coentros. Aí já está a usar uns belos coentros. A Deusinha, feijão assado com chouriço. É lá! Olha, por que não? Se fizer uma saladinha com o feijão e o chouriço, buscar umas ervinhas aromáticas, olha, nem que seja, vejam só, o hortelã ajuda a dar frescura e a cortar a gordura do chouriço. Mas, por exemplo, se for buscar e aqui é uma combinação se calhar mais de chefe, um bocadinho de estragão. Há uma erva aromática, também há das nossas aromáticas vivas, que é o estragão. O estragão picadinho, fazendo assim depois uma infusão com vinagre e envolvido na salada, para dar uma certa acidez, também fica bem bom. Epá, no fundo, há vários truques para nós podermos trabalhar e transformar as nossas receitas do dia a dia. E nunca se esqueçam que muitas das vezes, ao fazermos este tipo de transformações, conseguimos reduzir a quantidade de sal que nós adicionamos nos nossos pratos. Bem, claro que quando adicionamos sal nos nossos pratos, vocês dizem assim, chefe Fábio, mas o sal
é um conservante natural. E eu digo, aliás, se formos falar um bocadinho aqui, olha, só estou aqui a colocar agora, só para dar um bocadinho de cor, para acompanhar a receita, um bocadinho de polpa de tomate. A própria polpa de tomate, já que é uma conserva, já tem um bocadinho de sal natural, ok? Então já estamos a utilizar um ingrediente com sal. Escusamos agora de colocar mais sal cá para dentro. Bem, então, aqui, voltando à base da nossa receita, que eu também gosto muito de estar a falar com vocês e aqui a explicar-vos. Aqui a minha ideia é reduzir drasticamente a quantidade de sal que nós no nosso dia-a-dia usamos nos pratos e conseguir assim puxar mais sabor à nossa comida, aos nossos preparados e à nossa vida. O sal, durante a humanidade, teve um papel fundamental. É verdade. Aliás, a própria expressão salário vem de sal, que era o que se dava. E o sal era a remuneração das pessoas que trabalhavam. Muitas das vezes o sal acabava por ter um efeito ótimo, porque em épocas em que não havia frio, ajudava na conservação dos alimentos, com base na pressão osmótica e muitos processos que nós hoje em dia também abordamos muito, se calhar para o nosso bacalhau continuar a estar em salga, não é? As salmouras e tudo mais. Só que, hoje em dia, no nosso dia-a-dia, temos uma boa rede de frio, a pessoa quer viver mais anos com mais qualidade de vida, a longevidade aumentou um bocadinho, então faz sentido preservarmos a nossa saúde e da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais. Então, reduzir a quantidade de sal acaba por ser fundamental. E para isso, muitas das vezes, a utilização de diferentes ervas aromáticas acaba por ser crucial. Agora, estas ervas aromáticas podem ser utilizadas de diferentes maneiras nos nossos pratos. Neste momento temos aqui a base da nossa jardineira já a puxar com amor e com carinho. Vou até colocar agora aqui mais um bocadinho desta batatinha com cenoura que eu cozi à parte para dar aqui assim um ar mais autêntico aqui à nossa bela jardineira, bem boa, bem gostosa, uma jardineira aromática, com as ervilhazinhas tão boas, com esta brincadeira toda tão gostosa, tão deliciosa, e ainda vamos buscar mais ervas aromáticas cá para dentro. Eu adoro cozinhar com ervas aromáticas, para finalizar, para dar intensidade aos nossos pratos, para dar uma riqueza de sabor e, no fundo, para conseguirmos assim puxar mais equilíbrio a tudo aquilo que nós fazemos, a tudo aquilo que nós cozinhamos. Muitas das vezes, estas ervas aromáticas, estava-vos eu a dizer que na marinada, no caldo aromático, no início de um refogado, mas no final de um prato também ficam bem. Mas também podemos utilizar as diferentes ervas aromáticas, às vezes a fazer um azeite aromatizado, um vinagre aromatizado, ou até mesmo deixá-las a secar num prato, as flores e tudo mais, para depois podermos utilizar nos nossos diferentes preparados. Então, o que é que isto acontece? Muitas das vezes, o que acontece é que nós conseguimos utilizar mais ervas aromáticas para dar mais saúde à nossa família e não perdendo o sabor de um belo cozinhado e de um prato tão ancestral e tão tradicional. Hoje estou a fazer esta comidinha de conforto que a mim, como se diz em espanhol, me gusta mucho, é uma comida que me encanta e estamos a utilizar aqui assim as nossas ervinhas aromáticas todas das nossas aromáticas vivas. Então, já vimos que muitas das vezes, através desta brincadeira, podemos pegar nas nossas receitas do dia-a-dia e alterar. Nem tudo tem que ser um prato somente com salsa. Podemos meter às vezes salsa e manjericão. Podemos substituir às vezes uma bela pescada de salsa e fazer uma pescada com molho de manjericão. Podemos fazer às vezes um pesto com salsa em vez de fazermos com manjericão. Podemos utilizar o manjericão verde ou até mesmo o roxo. Podemos ir buscar aqui assim a nossa erva azeda para uma boa salada ou até mesmo a salva ananás para recriar inúmeros pratos. A erva azeda é muito engraçada. Eu gosto sempre de vos mostrar aqui a erva azeda das nossas aromáticas vivas. Tem este veio aqui assim que dá uma cor fantástica e às vezes numa simples salada, numa simples transformação, eu adoro cozinhar com erva azeda. E o Arthur, que nos está aqui a acompanhar nos diretos, sabe que é verdade, que muitas das vezes sempre vou fazer o show cooking já ao vivo com as nossas aromáticas vivas, capino vasos e vasos de ervas azedas e meto para dentro da salada. E acaba por dar assim um sabor. Se vocês trincarem uma ervinha azeda, se provarem isto, vocês vão perceber exatamente o que eu estou a dizer. Acaba por dar assim um sabor excepcional e acaba por se fazer aqui assim ótimos pratos, bem bons, bem gostosos e bem deliciosos. Neste momento temos então aqui assim a nossa jardineira já quase feita, a carninha foi bem estufadinha, a batatinha aqui
a desfazer-se, uma boa batatinha caseira, ou quem quiser pode usar um mix já de jardineira, aqui com as boas ervinhas aromáticas, bem boas, bem gostosas. Bem, agora é que vocês vão ver isto. Eu não quero deixar-vos com água na boca, mas vamos aqui ver primeiro, antes de pegar esta batatinha. A carninha já espeta, vejam, é o que dá também ter aqui uma boa panela com um bom bico. Então o que é que acontece? Ao passarmos o garfinho, vejam, a carne já quase se desfaz, aqui o que é ótimo, ou seja, já está bem cozidinha. Que coisa boa, chefe Fábio, que coisa boa. A nossa batatinha acaba por estar aqui bem no ponto de loucura, bem no ponto de perfeição. Vamos agora provar uma batatinha. Querias batatinhas, minha menina, não querias? Batatinhas boas. Está quente? Mamma mia! Mamma mia, que está bom demais. E agora vamos pensar no empratamento. Hoje não vamos fazer um leilão de pratos. Temos aqui assim o nosso pratinho Bordal Pinheiro. Mas quero que me ajudem a ver. Vou empratar esta jardineira aqui por cima. E quero que me ajudem a fazer a escolha da erva aromática que vamos colocar por cima do nosso prato. Ok? Então, que erva aromática é que vamos colocar a decorar o nosso prato? Vamos ver. Vou apresentar a erva aromática número 1. Se acham que vamos decorar o nosso prato com um bocadinho de salsa por cima, metam salsa ou digam 1. Quem achar que vamos decorar com um bocadinho de alecrim por cima, diga alecrim ou diga 2. Quem quer decorar, o decorar é a ervinha que entra assim por cima do nosso prato. Quem quer decorar com manjericão, diga manjericão ou 3. E começa o leilão de ervas aromáticas de hoje. E está a valer, roda, bota fora. E está a valer, e a Manuela diz para meter com a entrada. A nossa Rosinha diz meta o número 1, meta salsa. A Rosa Maria também está a dizer para me pôr a salsa. A Cristina está a dizer para pôr alecrim. E vai a Carva Guerra. A Carva Guerra diz para pôr, a Mindazinha diz para pôr manjericão. Quem está a dizer manjericão? A Minda vai para o manjericão. A Minda vai para a salsa. Mete salsa por cima, mete salsa nisso. A Paula Fidalgo diz para pôr o número 3 que é o manjericão. A Paulinha Fidalgo vai para o manjericão e começa a estar o empate técnico. Quem quer pôr salsa? Quem quer pôr? Aí vai o alecrim. O alecrim vai o Filipe está a dizer mete o alecrim. A Maria Carneiro mete a salsa. Isto começa a estar aqui a rejubilar. E o jogo e a salsa remata para o alecrim. O alecrim aproxima-se da grande área. Vai a correr, remata. O manjericão trava a bola e avança e já aparece aqui um duelo. Quem dá mais, mete a salsa. A minha Vaniazinha de Movimento da Beira está a dizer para pôr a salsa. Estão a dizer para pôr o manjericão. A Gidozinha diz mete salsa. A Ju colocava a salsa. Ao alecrim, à salsa. Alecrim, salsa, remata. Vai salsa, vai alecrim, vai a salsa, alecrim aqui. Salsa. E acabamos por ter, fecha. Acabamos por ter um empate técnico. O empate técnico entre a salsa e o alecrim. Uma salva de palmas para este grande empate técnico. Podemos pôr um bocadinho de manjericão também. Podemos pôr tudo, meus meninos. Há muito tempo não fazíamos um leilão de pratos, mas hoje fizemos um leilão de ervas aromáticas em modo uma mistura entre leilão, jogo de futebol e 30 por uma vinha. Estão a dizer a Manuela que o chefe tem pilhas novas. Não sei se foi ter provado um bocadinho de erva azeda, como a pessoa ficou ali a sensualizar com esta intensidade. O Tiago Ferreira já está a dizer em prata, mas essa brincadeira é verdade, Tiago Ferreira, sem medos, sem porquês. Vamos começar a empratar isto. É mesmo caso fazer que, baixando agora a voz, que este nosso direto de hoje tem o forte apoio e patrocínio das nossas Aromáticas Vivas, uma empresa tão portuguesa da nossa Viana do Castelo, uma empresa da terra dos Gilianes, o navio bacalhoeiro português que está atracado, uma empresa que podemos dizer 100% minhota, uma empresa 100% portuguesa, uma empresa das nossas Aromáticas Vivas, no qual eu faço parte há muitos anos, vista a camisola, continuarei a fazer parte
e, no fundo, uma empresa que uma pessoa defende, porque além de produzir as belas ervas aromáticas que nós utilizamos no dia-a-dia nos nossos diretos, que eu também levo para o programa da minha Tânia Ribas de Oliveira, que utilizo na nossa televisão, estas ervas aromáticas transformam a vida das pessoas. Por um lado, vêm em vasos, são colhidas ao momento, ficam fantásticas e podemos então fazer assim a magia acontecer com inúmeras ervas aromáticas da nossa vida. Se quiserem ervas aromáticas, vocês já sabem que podem ir aos diferentes supermercados. Aí vocês podem ir mesmo todos. Ai, as do Lidl têm o vaso maior. São das aromáticas vivas na mesma. Ai, as no Auchan. São aromáticas vivas. No Pingo Doce. São das aromáticas vivas. No Continente. São das aromáticas vivas. Todas elas que vêm em vasinhos assim destes, bem bons. Claro que as que vêm às vezes na macro dizem 100% aromáticas vivas, mas todas elas são das aromáticas vivas. E claro que sim, vão ao vosso supermercado, comprem um vasinho destes assim que ao cortar estão a ter uma erva aromática 100% fresca, 100% gostosa. Mas no entanto também vos digo outra coisa. Se quiserem encontrar às vezes ervas aromáticas diferentes, podem ir à loja online das nossas aromáticas vivas com o código promocional Bernardino15 ou então enviam mensagem pelo Instagram das nossas aromáticas vivas e dizem assim: olha, vi aqui o direto do chefe Fábio, umas receitas do chefe Fábio, e dizem assim: Arthur, eu sei que és tu, Arthur, que é o Arthur que normalmente responde às mensagens, está bom, e dizem assim: Arthur, eu quero o desconto do Fábio, que eu não percebi muito bem como é que era, se era Bernardino 15 ou se era o quê, não, eu quero o desconto. E podem ir lá e tem o desconto. O Arthur dá-vos. Se eu não vos der algum desconto, oferece-vos mais um miminho, ou mais um vasinho, ou mais uma coisa. E o que é importante é que, além destas ervas aromáticas que vocês podem escolher, e que podem ir lá ver, e que podem tudo mais, eu continuo a fazer uma coisa. O Arthur está-me sempre a dizer: Fábio, tu estás sempre a ir buscar fantasias, que ervas aromáticas, e de repente o Arthur está a dizer: mas essa caixa mistério que tu estás sempre a fazer aí, ai, que combinação é essa? Então, dentro das nossas aromáticas vivas, eu vou definindo, volta e meia, as caixas com as combinações das ervas do chefe. O que é que acontece? É uma caixa mistério que vocês podem comprar diretamente e que vem com um mix, um sortido de diferentes ervas aromáticas, micro-rebentos e por vezes até flores comestíveis, meus maninhos. É verdade, que são os truques do chefe, às vezes para empratar, uma pessoa faz as boas. E também há isto, e vocês podem querer uma caixa surpresa do chefe. Aliás, até gostava de bastante ver este desafio. Vocês inovarem as receitas da vossa semana, da vossa casa, com uma caixa surpresa do chefe, com a minha combinação de ervas aromáticas. Pois é, mas muitas das vezes também quando vocês vão à loja online das nossas aromáticas vivas, podem lá encontrar diferentes variedades de salva. A salva normal. Olha, contem lá. Vocês já viram em algum supermercado, às vezes, esta? A salva ananás. Às vezes não há em todos. Não há. Esta salva ananás está bem choruda, não está? Está aqui bem contente, está gigantesca. E vocês podem lá encontrar hortelã ananás, hortelã chocolate. Só que o Arthur às vezes não mete tudo no site. Ele também é esperto. Se vocês quiserem às vezes um vasinho de uma erva aromática diferente, ou até mesmo cortadas, que ele também se pode mandar, vocês às vezes podem dizer assim: Arthur, o chefe Fábio disse-nos que tinhas aí uma hortelã ananás, que eu não estou aqui a encontrar na loja online, meu menino. Manda-me lá uma hortelã ananás para fazer, por exemplo, para o verão, uma bavaroise de ananás. Olha lá. Ou para fazer uma outra coisa. Ele, por vezes, acabam por ter ali algumas outras gamas de produtos que, no fundo, vocês também, ao irem lá à loja online, vão encontrar. São coisas que no dia-a-dia, por exemplo, num supermercado, tem a hortelã normal, tem o manjericão, há muitas vezes que há manjericão roxo também, pronto. Mas quando vocês vão lá à loja online encontram de tudo. Aquilo às vezes eu até me perco, fico lá assim, aquilo parece que estou assim a ver, fico assim a folhear, apaixonado. Ai, esta hortelã, és tão bonita, podias fazer a diferença no meu prato e na minha vida. E uma pessoa fica lá assim a ver e diz assim: Arthur, vou-te comprar esta, vou-te meter essa, vou meter... Bem, no fundo, eu acho que quem gosta de cozinhar, gosta de ter boas ervas aromáticas para dar sabor aos seus pratos na sua cozinha. E as aromáticas vivas fazem a diferença. É mesmo caso para dizer que hoje vou agora decorar a nossa receita com o número 1, com o número 2, com o número 3, porque vocês escolheram e eu faço com 1, com 2, com 3.
às vezes uma pessoa brinca, mas vou até meter um bocadinho de salsa. Vou buscar aqui até mesmo um galhozinho aqui que vai ficar bem bonito de alecrim, que fica sempre assim um espanto de aromas e de sabores. O belo do alecrim cá para cima. Ai, o belo do alecrim. Ainda vou buscar um bocadinho de uma folhinha, vá, só porque vocês também deram tudo no manjericão. Vou buscar aqui uma folhinha de manjericão, vou fazer aqui assim uma combinação de ervas aromáticas e assim rapidamente podemos ter um prato excepcional. Vou-vos mostrar. Um prato que puxa pela alma, que puxa pelo coração, pela identidade com os corações de Viana, que puxa pela identidade e cultura local, que puxa por aquilo que nós merecemos, que queremos comer e que acima de tudo nos ajuda a transformar a nossa vida e o nosso coração. Claro que hoje o direto, além de vos ter ensinado a cozinhar com diferentes ervas aromáticas, eu gosto sempre de dizer isto, que as nossas aromáticas vivas, além de serem uma empresa 100% portuguesa, tem uma produção natural, biológica. No fundo, é uma equipa excepcional e que dentro da equipa também tem uma coisa que é fundamental e que eu olho e que digo que tem todo o meu apoio sempre, que é uma empresa inclusiva. É uma empresa que muitas das vezes adapta em diferentes momentos da sua linha de montagem mão de obra com pessoas que têm diferentes deficiências e que acabam por ser inclusivas também dentro da inclusão de pessoas nas suas linhas de trabalho. Isto é uma empresa que valoriza a nossa economia, que valoriza, no fundo, a nossa cozinha e que nos ajuda a transformar a maravilha das maravilhas do dia-a-dia dos pratos que eu cozinho aqui nos nossos diretos. Hoje, este direto teve o forte apoio das nossas aromáticas vivas, que eu visto a camisola, continuo a vestir e fiz aqui assim um magnífico prato. Uma bela jardineira aromática com tudo aquilo a que temos direito. Já sabem que eu sou o chefe Bernardino, estes são os sabores que nos unem hoje com a nossa jardineira aromática, uma receita 100% natural, uma receita 100% portuguesa, uma comida de conforto, que podemos reduzir o sal e promover a nossa saúde. Com as aromáticas vivas no coração, com esta empresa de Viana do Castelo, uma empresa minhota, sempre lado a lado, com uma pessoa que se orgulha de pertencer a toda esta equipa. Eu me despeço de todos vocês e vos digo um grande bem-aja e até amanhã, alegria. Fiquem bem, bons cozinhados e já sabem, se precisarem de alguma ervinha aromática destas, comprem. Aromáticas vivas. Bernardino 15, o código de desconto que pode mudar a vossa vida. Já sabem, ou então chateiem o Arthur, mandem uma mensagem na página das Aromáticas Vivas, vão lá ver e façam o vosso negócio. Beijinhos, fiquem bem, bons cozinhados, boas receitas, boas inspirações e façam aquilo que eu, em tom de brincadeira, fiz hoje no nosso direto, que foi pegar naquela receita que estão a fazer no dia-a-dia e ver como é que podem colocar mais ervas aromáticas lá para dentro, transformando assim o sabor dos vossos pratos e sejam vocês mesmos os chefes da vossa cozinha, mas também da vossa saúde e da saúde da vossa família. Beijinhos, uma grande boa noite e até amanhã, alegria. Fiquem bem. Adeus, maltinha!